Êxodo capítulo 16, versículo de número 11. Amém? Êxodo é fácil de encontrar, pessoal, o segundo livro da Bíblia. Você abre em Gênesis, depois de Gênesis está o livro de Êxodo. Amém? E a gente vai começar a nossa mensagem aqui. O que a gente vai aprender hoje, pessoal? Nós precisamos observar, irmãos, que a palavra de Deus, ela é para nós hoje um alimento, né? É por isso que a gente sempre incentiva você a vir para a igreja, porque a pessoa que não vem para a igreja e não se alimenta da palavra, conforme o tempo passa, ela vai ficando fraca, né? Ela vai esmorecendo, ela vai desanimando. Por quê, pastor? Porque ela não tem a palavra de Deus. A palavra, irmão, é o que vai te sustentar. A palavra é o que vai te colocar numa posição de vitória. A palavra é o que vai te dar força. Se você comer apenas uma vez ou outra, vamos imaginar que você comesse, por exemplo, somente aos domingos, e você passasse o restante toda a semana sem comer, você ia ficar fraco, ia ficar doente, ia ficar anêmico, né? Ia ter grandes problemas de saúde. Por quê, pastor? Porque não teria o alimento dentro do seu corpo. Então todo nutriente que você precisa, você vai encontrar no alimento que você come. É o ovo, é o arroz, o feijão, é a carne, a proteína, né? O frango, seja o que for que você come. E aquilo ali vai começar a te dar a força para poder trabalhar, para poder viver, para poder fazer as suas coisas. Você não consegue ver, irmão, uma pessoa realizando sonhos e projetos se a vida dela ainda tiver, vamos dizer assim, fraca. Uma pessoa doente, irmão, ela tem dificuldade de viver. Por quê, pastor? Porque a ausência de vitamina no corpo, que deixa a pessoa doente, faz com que ela não consiga viver aquilo que ela quer. Realizar os sonhos, né? Aproveitar a família, conquistar as coisas e tudo mais. Então, quando a gente fala da vida espiritual, pessoal, nós precisamos entender que a lógica é a mesma. Então, muitas pessoas, quando estão afastadas da palavra de Deus, quando não estão se alimentando da palavra de Deus, o que vai acontecer, pastor? Essa pessoa vai começar a ficar fraca. E quando ela começa a ficar fraca, pessoal, ela começa a perder as bênçãos que Deus tem para ela. E às vezes ela não percebe. Você vai ver que tem doença que é silenciosa, que ela surge, e ela só vai perceber que ela está fraca quando já deu tudo errado, quando realmente o corpo já não está mais aguentando, quando às vezes chegou um problema sério de saúde, e aí então é que ela vai perceber que ela realmente não cuidou da saúde como deveria. Então a palavra de Deus, pessoal, ela é o alimento para nós. O povo esteve no deserto com 40 anos. A saída deles do Egito até a terra prometida foi um processo que durou 40 anos. Não porque esse era o tempo de viagem, o tempo era muito menor. Mas o povo, pessoal, enquanto no deserto, precisou de um tratamento. Deus estava tratando o povo durante aqueles 40 anos que eles estavam no deserto, tratando a incredulidade, tratando a falta de confiança, tratando muitas vezes a rebeldia de algumas pessoas. E esse povo que tinha toda essa contaminação, irmão, não podia entrar na terra prometida. Por quê, pastor? Porque aquele lugar era para ser construído uma nação forte, uma nação santa. Então Deus não podia abençoar um povo que não estava andando de acordo com a palavra. E durante o deserto, pessoal, você sabe, não tem como plantar no deserto, não tem como colher. Eles precisavam de uma coisa, do que, pastor? De provisão. Deus queria ser a provisão do povo, e eles precisavam dessa provisão. E o que vai acontecer diante disso, pessoal? O povo vai chegar aqui no capítulo 16 e eles vão sentir fome. E nessa fome que eles vão sentir, eles vão primeiro reclamar com Moisés, como muitas vezes eles faziam, né? Erroneamente, claro, porque era só fazer uma oração, pedir a Deus e Deus daria a vitória. Isso daqui é para você entender que se você passa por um problema, que se você passa por uma luta, que se você tem uma dificuldade, irmão, não cometa o erro de se levantar contra Deus. Aprenda a orar. Às vezes a gente está tão ferido com as coisas da vida, que às vezes surge um problema e a primeira coisa que a pessoa faz já é reclamar com Deus. Ela já vai brigar com Deus, né? Se você pegar aqui, ó, vamos ler o versículo 1. Eu ia começar no 11, mas deixa eu ler o versículo 1 para você. Êxodo capítulo 16, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito.
toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Então você percebe que quando eles sentiram fome, pessoal, era uma coisa simples, pessoal, era só ter falado com Deus, chegado até o Moisés e ter dito: Moisés, a gente está com fome, vamos falar com Deus, porque Deus era provisão. Se Deus livrou o povo do Egito com mão forte, livrou trazendo as pragas, fez o que era impossível de tirar o povo com a autorização do faraó. Irmão, que imagine o que não era para Deus ali, dar um maná para o povo, uma coisa simples. Deus tinha feito coisa muito maior. E olhando para a minha vida, para a sua vida, eu quero que você preste atenção nisso. Quantas coisas maiores Deus já não fez na sua vida? Quantas coisas maiores Deus já não fez na sua história? Quantos livramentos, quantas provisões Deus já não operou na sua vida, para chegar agora diante de uma batalha e ao invés de você clamar um Deus que um dia já foi provisão, você se levantar contra Deus, fica bravo, murmurar, sair da igreja, reclamar que Deus não opera, reclamar que Deus não faz a obra. Tem muita gente que está assim. Mas por quê, pastor? Por causa da contaminação. O diabo contamina o coração da pessoa e ela já não consegue mais perceber que Deus ainda é presente. Ela já não consegue mais perceber que Deus pode fazer a obra. Aí ela se levanta contra Deus. É como Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. Perceba, depois de tudo que Jesus havia feito, aqueles homens ainda estão caminhando para uma terra distante, desacreditando da palavra de Jesus. Poxa vida, mas e tudo que Jesus fez? E os milagres que Jesus operou? E as curas, as libertações, as ressurreições que Jesus tinha feito lá, que ressuscitou tantas pessoas? Aqueles homens viram, irmãos, os milagres, mas eles não conseguiram mais acreditar, porque o coração estava contaminado. No caminho para Emaús, Jesus se aproxima e eles não percebem que era Jesus. E naquela conversa com Jesus ali, Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E eles falam assim: o senhor é peregrino nessa terra? Não sabe o que está acontecendo? Jesus falou: o que está acontecendo, né? Quais são os fatos, os acontecimentos que vocês estão comentando? Aí eles começaram a falar de um homem, né, que foi poderoso em obras. A gente achou que ele ia remir Israel, né? Achávamos que ele era o Messias, e da maneira como ele foi preso e foi morto, e ao terceiro dia ele disse que ressuscitaria, e hoje é o terceiro dia e nós ainda não vimos. Mas a verdade até que algumas mulheres ouviram falar e tal. Irmão, percebe, a pessoa já não consegue acreditar, não consegue. Aí ela olha para Jesus dizendo como eles disseram: porque foi um varão poderoso em obra, ele fez. Mas espera aí, Deus não faz mais? A palavra de Deus diz, irmão, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para quando? Para sempre. Se Deus é o mesmo hoje, foi o mesmo que ele era ontem e vai ser o mesmo para sempre, então peraí, a obra que ele fez na minha vida há um tempo atrás, quando eu precisei, quando eu necessitei, Deus ainda tem o poder de fazer, ele ainda pode operar. Mas enquanto eu não tiver, irmão, esse entendimento, eu vou ficar padecendo, eu vou sofrer. E quando o problema se levantar, eu vou dar as costas para Deus, eu vou ficar irado com o Senhor. Mas o que acontece? Deus mandou maná, pessoal. Então Moisés entrou diante do povo de Deus e Deus mandou maná. Versículo de número 11. Olha o que diz: e o Senhor falou a Moisés dizendo: eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou quem, pessoal? O Senhor, o vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este é o que, pessoal? O pão que o Senhor vos deu para o que, gente? Para comer. Então o povo clamou, o Moisés fez a oração, Deus ouviu a oração do povo e enviou o maná, a comida, o pão,
pão, a carne que eles precisavam para poder comer e se fartar. No versículo 35, pessoal, vejam o que diz a palavra, nesse mesmo capítulo, só que no versículo 35. E comeram os filhos de Israel o maná por quanto tempo, pessoal? 40 anos, até que entraram em terra habitada, e comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então, por 40 anos, imagina, o povo está no deserto, se alimentando do maná. Repito, o que é o maná, pastor? Era o alimento que Deus dava para o povo. Pastor, o que é o alimento que Deus dá para a gente hoje? É a palavra de Deus. Irmão, ninguém caiu de fraqueza no deserto durante esses 40 anos, enquanto estava comendo o alimento que Deus dava. O que eu quero que você entenda? Que o Filho de Deus, o servo de Deus, ele não cai de fraqueza espiritual se ele se alimenta da palavra. Quando você vê alguém caindo por causa de um problema, quando você vê alguém caindo por causa de uma enfermidade, quando você vê alguém caindo por causa de uma situação, é porque essa pessoa, ela está distante da palavra de Deus. Ela não está se alimentando do maná que Deus dá, da palavra, da mensagem. Quem consegue entender isso? Diga glória a Deus. Porque Deus fala com a pessoa, Deus dá um entendimento, mas se ela não se alimentar, ou seja, ela ouvir, entra no ouvido e sai no outro, se ela não vem para a igreja, se ela não lê a Bíblia em casa, se ela não ora, sabe o que vai acontecer? Ela vai perder, irmão, a força espiritual ao longo do tempo. Porque perceba, nada acontece da noite para o dia. Um casamento, irmão, ele não acaba da noite para o dia. Você consegue entender isso, sim ou não? Uma enfermidade, ela não se torna mortal da noite para o dia. Famílias não se dissolvem da noite para o dia. Empregos não se perdem da noite para o dia. Tudo, irmão, que acontece, vai acontecendo. E isso é o que acontece também no mundo espiritual. Porque hoje a pessoa não vai para a igreja, aí amanhã ela não lê a Bíblia, aí no outro dia ela não ora, aí quando vê passou um mês desse jeito, 2 meses, 1 ano, e aí quando vai vendo, foram 2, 10, daqui a pouco a pessoa já não serve mais a Deus, daqui a pouco ela já está andando para outros caminhos, daqui a pouco ela já está rejeitando a palavra, daqui a pouco ela já não acredita mais que Deus pode fazer a obra, daqui a pouco ela não acredita nem que Deus existe mais. Por quê, pastor? Gradativamente ela foi ficando fraca. Então nós precisamos nos alimentar. Pessoal, 40 anos no deserto, irmão, o alimento que Deus dava era suficiente. Você não precisa de outro alimento, você não precisa da ideologia do homem, você não precisa da religião, você precisa da palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai te dar alimento. E o ditado já diz, contra fatos não há o quê? Argumento. Alguém podia reclamar do alimento, qualquer pessoa podia dizer qualquer coisa, como em algum momento disseram, né? Que já estava, eles disseram assim, que já estavam enjoados, em outras palavras, né? Do alimento que Deus estava dando. Podia dizer o que quisesse, irmão, mas nenhum alimento era tão poderoso e nutritivo como o alimento que Deus dava. Aí alguém vai dizer, pastor, porque o Evangelho tem que ser reescrito, como dizem aí fora hoje, né? Porque a Bíblia está velha. Pastor, porque isso, porque aquilo, não pode dizer o que quiser. Mas eu nunca vi um crente que é alimentado pela palavra de Deus, caído, fraco, morrer, desanimar. Não existe, irmão. Por quê? Essa palavra, ela te dá força. Essa palavra te sustenta. No momento que você está sozinho, quando você não tem ninguém, na hora que você não tem força para lutar, na hora que você está desanimado, quem consegue entender? Diga glória a Deus. Na hora que você pensa que já não tem mais jeito de verdade, aí você vem para a igreja e recebe uma palavra, irmão, aquilo muda a sua vida. Você se levanta, aquilo te fortalece, aquilo te sustenta. Por quê, pastor? É o alimento de Deus. Mas a pessoa que não tem o alimento de Deus, ela vai esmurecendo, ela vai fraquejando, ela já começa a olhar para o lado, ela já começa a ouvir outras vozes. Aí Deus não pode operar na vida dela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero mostrar para você alguém que tinha tudo para ser uma bênção, pessoal, mas que se distanciou do alimento, ou seja, se distanciou da palavra, se distanciou das regras, dos princípios, se distanciou do que Jesus havia falado, do que Deus havia falado, e por causa disso, perdeu tudo. Vamos voltar ali para o livro de Juízes. Você está em Êxodo, você vai um pouquinho para frente.
Juízes capítulo 14. Vamos falar de um homem muito conhecido, pessoal. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo de número 14. Amém? Quem é esse homem, pastor? Esse homem é o Sansão, pessoal. O Sansão, irmão, ele foi um homem levantado por Deus, criado por Deus, feito por Deus, para que pudesse, além de defender o povo e dar livramento para o povo sobre os filisteus, né? A palavra ensina a gente que havia os juízes na terra. E quem eram os juízes, pastor? Eram essas pessoas que Deus levantava para julgar o povo. Não julgar no ato de condenar, não, mas para ser juiz mesmo, para direcionar o povo com relação ao que era certo, ao que era errado. Esse juiz, ele tinha um contato com Deus, ele era alguém diferenciado, porque Deus não queria que o povo tivesse rei, pessoal, né? Deus não queria que o povo tivesse um rei humano. Deus queria ele próprio ser o rei do povo. E as nações tinham reis, e o povo de Deus começou a olhar para esses reis e começou a querer ter reis também. E aí Deus, inclusive, ele orienta, dizendo para o povo: olha, se vocês tiverem reis, vocês vão ter problemas. E aí ele fala sobre a questão de impostos, sobre a questão de servir, né, aos reis, como dizendo, os seus filhos que hoje são livres vão ser servos dos reis, as suas filhas vão ter que servir aos reis, porque um rei humano, né, ele exige essas coisas, mas se vocês quiserem, não tem o que eu posso fazer. E o povo insistiu, mas antes disso, nós estamos nessa era dos juízes. E aqui os juízes, pessoal, dentre eles levanta-se um homem chamado Sansão, que tinha a força de 1000 homens. Esse homem, irmão, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele pôde fazer uma grande obra que homem nenhum no mundo pôde fazer. Nenhum outro homem no mundo, na terra, pôde fazer o que o Sansão fez. Forte, um homem que era realmente ali poderoso na sua atuação, porque o Espírito Santo estava sobre ele. O Sansão era nazireu, pessoal, um dos poucos que existiram, né? Então o nazireu, ele tinha regras específicas que aos outros seres humanos não era imposta. A regra do Sansão, por exemplo, por ele ser nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar animal morto, né? Como um filho de Deus, ele não podia se envolver com mulheres estrangeiras. Por quê? Eu já preguei várias vezes isso para vocês, que o casamento do povo de Deus com as mulheres estrangeiras corrompia o coração do povo, fazia com que eles adorassem a outros deuses, e por isso Deus era tão incisivo em colocar um limite, dizendo para eles: ó, não se casem com mulheres estrangeiras, vocês vão perverter o coração de vocês, vocês vão fazer o que não deve, vocês vão pecar contra Deus, vocês vão adorar os ídolos. E o povo não dava ouvido, por isso que caía toda vez. Você percebe que a história do povo de Israel é uma história muito de altos e baixos. É um povo que uma hora estava bem, outra hora estava mal. Por quê? Um dia servia a Deus, aí quando tudo ficava bem, voltava a fazer o que era errado, se envolvia com quem não devia, entrava em rituais que não devia, adorava deuses errados e tudo mais, aí caía. Aí vinha uma peste, vinha uma praga, vinha um inimigo, derrotava o povo. Aí eles buscavam a Deus, se levantavam de novo. Aí Deus os abençoava, aí quando estava tudo bem, caía de novo. Irmão, não seja essa pessoa. Você tem que servir a Deus em todo o tempo da sua vida. Se tudo está bem, se tudo está mal, se tem problema, se não tem problema. Quem consegue entender isso? Diga glória a Deus. Não seja a pessoa que quando tudo está bem vai embora, deixa de adorar a Deus. Tem gente que só vai para a igreja quando o calo aperta. Tem gente que só vai para a igreja, como diz o ditado, pela dor. Para que, irmão, esperar chegar a dor para buscar Deus? Para que esperar chegar um problema para servir a Jesus? Bobeira, irmão. A gente tem uma oportunidade tão linda de servir a Deus sem ter um problema. E se o problema chegar, você está pronto, você está preparado, você tem Deus do seu lado. Mas a pessoa, irmão, que muitas vezes ela não tem esse entendimento, ela vai esperar o problema chegar. E é onde vem as lutas, as batalhas. Não pode deixar isso acontecer. Mas aí o Sansão, pessoal, com todas essas regras que ele tinha, ele deveria ter obedecido, e seria uma bênção. Seria um dos maiores, talvez, com todo esse poder, essa força. Teve uma vez, irmão, que os inimigos se levantaram contra o Sansão, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele com uma queixada de jumento fresca, que era um jumento que tinha morrido há pouco tempo. Ele pegou aquela queixada do jumento, né, irmão? Com aquela queixada, ele destruiu, ele derrotou 1000 inimigos, homens, sozinho. Deus fortaleceu Sansão. Mas, irmãos, nenhuma missão, nenhum
propósito sobrevive a pessoa que não anda com a palavra de Deus. Você pode ter missão, você pode ter propósito, Deus pode ter te colocado nessa terra para algum objetivo, mas se você estiver longe da palavra de Deus, esse propósito não vai suportar, irmão. Se você estiver longe da palavra de Deus, ele vai morrer. Ele vai morrer, porque não suporta, não aguenta, não resiste. Então Sansão, ele começa a fazer tudo que é errado. Vamos dar um exemplo? Vem aqui comigo, ó, Juízes capítulo 14, versículo 5. Eu disse para você que ele não podia tocar animal morto, amém? Aí diz assim, ó: e desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe e Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. E então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende a um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então ele estava indo para Tímina, um leão se levantou contra ele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Irmão, ele rasgou o leão, ele fendeu o leão como quem fende um cabrito. Tinha nada na mão, ele pegou de um lado do outro e rasgou o leão, matou o irmão como se não fosse nada. Coisa simples de fazer para ele. Tudo bem, matou o leão, acabou, ele seguiu o caminho dele. Aí vamos lá, versículo de número 7. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto que ele tinha ferido, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com o que, pessoal? Com mel. E tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se ao seu pai e à sua mãe e deu-lhes e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel da onde, pessoal? Do corpo do quê? Do leão. Esse leão estava o quê, gente? Morto. Qual era a regra? Que quem era nazireu não podia tocar o que? Um animal morto. O Sansão, ele começa a desrespeitar as regras, irmão. Ele começa a fazer aquilo que Deus mandou ele não fazer. Outra regra, Deus disse que ele não podia cortar o cabelo. Inclusive, um dos segredos da força de Sansão não era o cabelo, entenda, era a obediência à palavra. Porque Deus disse para eles: enquanto você não cortar o cabelo, você vai ter força. Então não é que o cabelo do Sansão era mágico, não. A questão era que havia uma palavra de Deus sobre aquilo ali. E a palavra de Deus era: não corte o cabelo e continue forte. No dia que o Sansão desobedeceu isso, ele perdeu, pessoal. Vamos ver isso? Está aqui no capítulo 16, vai um pouquinho para frente. E aqui eu vou te dar, depois que a gente lê, eu quero te revelar um detalhe extremamente poderoso dessa mensagem. Juízes capítulo 16, versículo 15. Capítulo 16, versículo 15. Diz: e então ela lhe disse, a Dalila, né, pessoal, que o Sansão estava se envolvendo com ela. Ela era uma mulher filisteia, do povo filisteu, havia sido contratada pelos filisteus para descobrir no que consistia a força do Sansão. E eles disseram para ela: se você descobrir o que é, a gente vai conseguir vencer, a gente vai te pagar por isso. Pessoal, aprende uma coisa aqui com o pastor Rogério, olha para mim agora. Irmão, toda vez que alguém chegar do teu lado querendo saber onde é a tua fraqueza, qual é o seu ponto fraco, não sei o que, tal, afasta dessa pessoa. Não faz sentido nenhum aquele relacionamento que o Sansão estava tendo. A mulher todos os dias perguntando para ele: aonde está a sua força? Como que eu faço para te deixar fraco? Isso daí não serve para a gente. O diabo, ele quer encontrar esses pontos de fraqueza nossos. Não caia, irmão, nessa mentira do diabo, porque é todo dia. Aí ele vem, tem um ditado que diz assim, ó: água mole em pedra dura, tanto bate até que o quê? Que fura. Não, o diabo vem aí, dá um pinguinho hoje, dá um pinguinho amanhã. Estava falando isso para o irmão amigo, né, irmão amigo? A gente estava conversando sobre isso. Ele contou um testemunho de um irmão que ele evangelizou, falou: pastor, agora ele está indo para a igreja, tal. Veja que mesmo. Depois do trabalho, alguém que não queria, a pessoa que não ia, pastor, não ia de jeito nenhum, mas de tanto a gente falar, de pregar a palavra, de evangelizar, a pessoa aceitou, já ela vai para a igreja. Irmão, a mesma maneira o diabo trabalhando ao contrário. Ele vem, ele fala, ele traz uma coisa, ele insiste, se você deixar, ele vai descobrir o seu coração.
Não permita. Aí o que o Sansão ele vai fazer? Ao invés de ele ficar firme, não. E descobriu-lhe, versículo 17, todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, e desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. E vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ele e trouxeram o dinheiro na sua mão. E então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o que, pessoal? Retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com as 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Diga assim comigo: Sansão se tornou um escravo porque se afastou da palavra de Deus. Guardou? Qual que era o segredo, pastor? O Sansão, irmão, ele não ficou fraco nesse dia não, viu? Ele já estava ficando fraco ao longo do tempo, porque já de muitas vezes ele estava se afastando da palavra de Deus. E qual era o problema? Que ele não recobrava, ele não voltava, ele não se arrependia. Então o que eu quero dizer para você? A queda do Sansão não acontece quando ele está escravo. A queda do Sansão não acontece quando furaram os olhos dele. A queda do Sansão não acontece quando colocaram as algemas nas mãos dele. Não. A queda do Sansão aconteceu no dia que ele parou de obedecer a palavra. Daquele dia em diante, o Sansão começou a ficar fraco. Ele começou a cair. Está entendendo o que o pastor está dizendo? Isso é para mim e para você, pessoal. A gente não fica fraco não, irmão, quando a gente já está caído. Não. A queda, como eu disse, ela é um processo. Ela vai progredindo na vida da pessoa. Hoje ela não ora, hoje ela não lê a Bíblia, hoje ela não vai à igreja. Aí daqui a pouco, quando ela vê, ela já não tem mais vontade de fazer o que é certo. Daqui a pouco, quando ela vê, ela já está tendo prazer de fazer o que é errado. E aí quando vê, pessoal, já acabou o casamento, já destruiu a vida financeira, já não quer mais buscar Deus. Por quê, pastor? Porque afastou da palavra. Enquanto o povo no deserto comia o maná, eles tinham força. 40 anos, irmão. Não foi 40 minutos, não foram 40 dias, não foram 40 semanas, não foram 40 meses, foram 40 anos, o povo comendo e forte. Então, se você comer da palavra de Deus, se você se alimentar da palavra de Deus, você vai ficar forte. Pode ser 40 anos, irmão, você nunca vai cair. Você nunca vai cair, porque você tem a palavra de Deus te dando o alimento que você precisa. Não fique distante, pessoal, porque quem fica distante perde a bênção de Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Jesus, porque Ele merece. Senhor, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Vai dizendo: Senhor, eu quero mais do Teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. E essa é a nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Parque Jurema, na Rua Jaguarema, número 67. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa casa.